Grande alegria estar de volta no nosso Tribal Generation TV e hoje batendo um papo com o pastor Neil Barreto, líder do Pregadores do Caminho. Tudo bem, Neil? Na verdade, eu não sou líder dos pregadores, sou líder da igreja, né? O líder é o Zé Marcos. O Zé Marcos é o nosso grande amigo. Um abraço, Zé Brodão. Marcos, né? Coronel, como é que tá o Zé Marcos? O Zé Marcos foi para a reserva, coronel aviador, hoje é piloto de helicóptero da Líder. Ah, ele estava um tempo na Petrobras? Ele pilota para a Líder. Aí presta serviço. E a Líder presta serviço para a Petrobras também. Bom, às vezes o pessoal não assistiu o primeiro programa, vamos a apresentações de novo, né? Neil, casado. Casado com a Andréia, 22 anos, tenho duas filhas, Tamara, 18, Thaís, de 14, pastor da Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro. Que é uma benção essa igreja. Eu amo a minha igreja de paixão. 17 anos de pastorado ali. Pastoreando ali 17 anos. Tem planos para o futuro, Neil? O que você vê para frente? Ah, cara, eu sou um sonhador, eu sou Forrest Gump, não tem jeito. Nós começamos ali, né, Galvão, com 50 pessoas há quase 17 anos atrás. Hoje nós somos em torno de 3 mil membros, uma grande igreja, abençoada igreja, uma igreja contemporânea. E nós, como você já viu, se você quiser ver, você pode ir lá no site da Igreja Batista Betânia. Inclusive transmite os cultos também, né? Transmite o culto. O site é www.ibbetania.com, www.ibbetania.com. Se você entrar no mídias, ver foto, você vai ver que nossa igreja é um tabernáculo, é uma lona, uma grande lona. Nós não temos um templo construído. Não é? Tem a do fundo, que é onde começou, né? Tem um templo antigo, que está no fundo. Igreja. Aí temos o prédio de educação. Hoje, quase, né? Isso. Temos um prédio de educação de 4 andares, departamento infantil, estúdio de dança, estúdio de áudio. E temos um prédio ao lado onde funciona todo o trabalho social da igreja. Temos academia de judô, jiu-jitsu, capoeira, tem a cozinha comunitária. No terreno de trás tem a sede do motoclube da igreja. Em cima funciona médico, dentista, fisioterapeuta. E tudo que você imaginar na área social está lá num prédio. Mas o nosso templo é uma tenda. E geralmente, por que é uma tenda? Porque a nossa igreja cresceu muito. Não dava tempo da gente... Porque senão, na hora que ele chegasse do tamanho, já precisava de outro. Nós chegamos a aprovar a construção do templo, e o templo seria para 1.300 lugares. O tabernáculo cabe 1.284 lugares e construímos no mês. Aí nós fomos comprando propriedades e ampliamos a infraestrutura, não o lugar de culto, de apoio, que é de serviço à comunidade, porque viver de evento em evento não faz de uma igreja abençoada. Eu creio que uma igreja não é do tamanho do número de pessoas que ela consegue juntar no lugar. Eu creio que uma igreja é do tamanho do número de pessoas que ela consegue servir. Então, se a gente tem 3 mil membros e esses 3 mil servem 300 pessoas, nossa igreja tem 300 pessoas. Então, a gente é aquele a quem a gente serve. Então, a gente trabalhou a infraestrutura. Agora, nós compramos as propriedades ao redor, eu acredito que em 2010 dá para a gente começar a pensar num lugarzinho maior um pouco. Que coisa boa. Bom, falando sobre como é que o tribal entrou na vida do Neil, né? Às vezes o Neil está lá no Rio de Janeiro, eu me lembro de você conversar, falou, eu estava fazendo algumas coisas, quando a gente até levou o regional para lá, que foi bom demais, temos que voltar lá. Até hoje aquele regional foi falado. Acho que a gente vai ter que fazer um lá. Depois do Global, nós vamos fazer. Tirando da sede aqui, acho esse que foi lá, foi mais concorrido, deu 2 mil pessoas cada noite ali. Foi muito bom. Quebraram a minha igreja toda, foi uma vez. Mas você falou para eles, pode pular! Pô, quebra tudo, é a linguagem da Eu lembro que tinha alguém lá fazendo do metal lá e no palco, e alguém pôs o pé lá, de repente a madeirinha da Vistinha, aquele que o pastor fica enciumado. Foi uma bênção, Galvão, aquela tribo. Você sabe que o Tribal Generation, o pessoal que não conhece o Tribal, a gente parece a Arca de Noé humana, né, meu? Então, tem gente de todas as tribos. Eu costumo dizer, Galvão, você me perguntou quando é que o Tribal entrou na minha vida. Primeiro, eu não me sinto igreja em lugar nenhum, de uma forma tão intensa como eu me sinto quando eu estou na reunião do Tribal. Quando eu estou no Tribal, é o lugar onde eu mais me sinto igreja. É unidade na diversidade. Para mim, igreja não é a reunião dos iguais. Para mim, igreja é o contrário. A reunião dos diferentes que transcendem a diferença em torno de uma convergência superior que as divergências. Jesus é maior do que as nossas diferenças. Graças a Deus. A gente esquece as diferenças e transcende a elas na convergência a Cristo. Então não é a celebração da igualdade, mas da diversidade em unidade. No Tribal a gente vê isso. Não é perfeito, não é céu, tem os seus quebra-cabeças, porque tem gente, não tem jeito. Mas não há lugar onde eu me sinta mais igreja do que no Tribal, por causa dessa diversidade.
E a minha personalidade nunca me permitiu viver dentro de pacotezinhos. Eu sou batista, né, brother? Eu fui criado nessa coisinha ali e tal. Quando você chegou lá na igreja, ela tinha esse formato assim, bem daquela igreja típica? O pastor que me antecedeu dizia que Jesus era batista. E falava isso com intensidade. Não era brincando, não. Não, sério. Eu acreditei nisso durante muito tempo. Se você fosse a minha igreja, você não tomava ceia comigo. Se você fosse para o Rio de Janeiro e fosse tornar membro da minha, tinha que batizar de novo. Batismo que não é nosso não serve. Quem não pensa como nós a respeito do Evangelho não é irmão. Não toma ceia comigo, que a gente não tem comunhão. Hoje a gente pode tomar lá, né, João? Pode à vontade, pode à vontade. Eu, durante muito tempo, fui assim e, na verdade, eu descobri que eu discriminei muita gente em nome da minha religiosidade. Não era em torno da fé nem da palavra do Evangelho, era do que eu fui doutrinado, catequizado. Quase que adestrado na minha instituição. E durante esse tempo, eu conheci o tribal já há alguns anos, eu ouvi falar do tribal e que tinha um ministério doido desse na vida, que muita gente, isso não é de Deus, isso não pode ser de Deus, porque nós achamos que temos a agenda de Deus, achamos o que é de Deus, o que Deus não é, tal. E eu vim sem compromisso, foi aqui o Global, peguei o avião, me hospedei no hotel com a minha esposa, fiquei sentado no último banco, vestido como eu estou assim, de calça jeans e camiseta, e me senti o cara mais careta do mundo, né? Mas eu vi a celebração, eu percebi o Espírito Santo passeando no meio, eu ouvi Deus falando no meio daquela molecada, daquela rapaziada doida, eu vi pessoas completamente despidas da ideia de querer vender uma imagem. Eu me identifiquei demais com tudo que foi ideia na minha cabeça, visão de reino, eu vi no tribal. Nunca mais consegui me afastar, porque eu me descobri no tribal. O tribal me fez muito bem para a alma e muito bem para o ministério. Minha igreja conheceu o tribal, minha liderança se identificou com o tribal. E nós temos uma igreja muito eclética. Você vai à minha igreja, você vai ver lá o Mauricinho, doutorzinho, de terno e gravata com um negócio no cabelo. Gel no cabelo. Do lado dele você vai ver uma irmã do reteté, do sapatinho de fogo, com roupão, aquele que vai até o chão, não é? Com uma cinta do lado dela. De coque. De coque. Do outro lado você vai ver o skatista com o skate embaixo do banco, com o braço todo tatuado, rabo de cavalo, louro, olhos azuis. Do lado dele um motociclista com colete, com barba por fazer, aquele cara largado, aparentemente sujo. Do outro lado uma patricinha, todo mundo sentado no mesmo banco. Ninguém se metendo na vida do outro, todo mundo vivendo em comunhão. Unidade na diversidade. Na igreja, há espaço para todo mundo. Quando não há, é porque a igreja ainda é muito menina, e menino ocupa muito espaço. Ele não consegue aceitar a diferença do outro. Então, depois do tribal, eu comecei a ter uma nova visão de evangelho, comecei a entender melhor a geração. E eu aconselho a qualquer um que puder estar no tribal, para conhecer, venha, nem que seja para criticar depois, para falar mal, mas critique do que viu, do que percebeu, do que sentiu, e não porque ouviu falar ou porque entrou no site e viu umas fotos muito estranhas e achou que aquilo não é de Deus, porque a gente pode estar julgando uma obra de Deus e isso é muito perigoso, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, cadê minha câmera aqui? E voltamos já com o Tribal Generation TV, falando com o Neil Barreto, e vamos falar muito ainda nesse segundo bloco.